Área 51 é, sem dúvida, a base militar secreta mais famosa do mundo. Cercada por teorias de conspiração intrigantes, ela suscita especulações sobre seu propósito real. Seria um centro de estudo de alienígenas e OVNIs? Ou apenas um local para desenvolvimento de aeronaves e tecnologias avançadas? Hoje, vamos explorar 10 informações que você precisa saber sobre a Área 51. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos, deixe seu gostei para ajudar e comente abaixo para interagirmos. Certamente você já cruzou com o nome Área 51 em alguma conversa ou vídeo. Afinal, esse é um tópico recorrente entre entusiastas de aliens e teorias da conspiração. No decorrer deste vídeo, você será introduzido a detalhes secretos e informações essenciais sobre a famosa Área 51. Prepare-se para desvendar os mistérios que a envolvem. Em 10º lugar, sua origem. Em 1955, sob a direção do então presidente americano Dwight D. Eisenhower, essa base altamente sigilosa foi concebida. Seu propósito primordial era desenvolver tecnologias inovadoras, aeronaves avançadas e até dispositivos de espionagem para a CIA. Localizada no deserto de Nevada, sua posição é notavelmente isolada. Curiosamente, em tempos remotos, esse local era ocupado por um lago chamado Groom Lake. Hoje, a cidade mais próxima é Rachel, situada a 40 quilômetros de distância, abrigando menos de 100 moradores. O nome Área 51 tem uma origem intrigante. O governo designou diferentes áreas para seus testes, cada uma com uma função específica e uma numeração aleatória. A região conhecida como 51 foi escolhida para esses testes misteriosos, e assim o nome permaneceu. 9º lugar, máxima segurança. Explorando a natureza altamente restrita da Área 51, classificada como uma instalação militar do governo, deparamo-nos com medidas de segurança intransigentes. Sem dúvida, é estritamente proibido acessar ou sequer se aproximar das imediações da Área 51. Contudo, diferentemente de barreiras físicas óbvias, como muros ou cercas, você encontrará uma rede de placas e mensagens de advertência, incisivamente aconselhando que você recue. A persistência em ignorar esses alertas progressivos pode levá-lo a se deparar com uma placa de aviso ainda mais grave. Você está entrando em uma área do governo e estamos autorizados a tomar medidas letais. A engenhosidade da proteção é aprimorada por uma infraestrutura equipada com sensores de calor e movimento. Qualquer tentativa de invasão, mesmo que não intencional, é rapidamente detectada. Nesse contexto, simplesmente pisar na área pode ter consequências graves, e essas medidas extremas levantam uma pergunta intrigante. O que será que eles estão protegendo? 8º lugar, o enigma do caso Roswell. Como já mencionado, a Área 51 foi oficialmente estabelecida em 1955, conforme registros governamentais. Entretanto, o famoso caso Roswell, ocorrido em 1947 no deserto de Nevada, exatamente onde a Área 51 se encontra. O caso Roswell envolveu um incidente intrigante no qual uma alegada nave alienígena teria caído do céu. As Forças Armadas foram rapidamente despachadas para recolher destroços e eliminar quaisquer vestígios. Junto com os destroços, teorias sugerem que corpos extraterrestres também foram recuperados na cena. Esse é um dos casos mais notórios relacionados a avistamentos de objetos não identificados. Embora a explicação oficial atribua o incidente a um simples balão meteorológico, as histórias divergentes e teorias persistem. De fato, mais do que histórias do governo ou possíveis encobrimentos, não se sabe se foi levado para a Área 51 ou não, mas é certo que os destroços de algo que veio do espaço caíram naquele dia. Aconteceu, e até hoje ninguém sabe onde foram parar. 7º lugar, primeira foto da Área 51. A primeira imagem conhecida da Área 51 é uma peça crucial em sua história. Até então, ela permanecia como uma instalação ultra-secreta, oculta dos olhares curiosos. Foi somente em 1968, durante a Guerra Fria, que essa foto foi capturada e revelada por um satélite soviético.
A imagem revela uma perspectiva até então inédita da Área 51. Em contraste com seu sigilo anterior, a foto revela uma base militar expansiva, repleta de edificações, construções diversas e até mesmo uma pista de pouso. Esse vislumbre fornecido pelos soviéticos colocou em evidência algo que os americanos mantinham em segredo. Diante disso, surge a questão: a instalação seria destinada apenas a aeronaves convencionais ou também teria relação com OVNIs? Sexto lugar, envolvimento com extraterrestres. O local adquiriu sua notoriedade como um potencial refúgio alienígena somente no final dos anos 80, graças a Robert Lazar. Este indivíduo alegava ter sido um ex-funcionário do governo dos Estados Unidos, supostamente vinculado a uma base secreta no interior da Área 51. Lazar afirmava ter a responsabilidade de estudar e recriar tecnologias e naves provenientes de inteligências extraterrestres. Acreditava-se que objetos capturados por autoridades americanas eram encaminhados até ele, com o objetivo de decifrar e entender o funcionamento dessas tecnologias alienígenas. De acordo com Lazar, sua atuação se concentrava em um dos setores mais sigilosos e essenciais da Área 51, o chamado Setor DS-4. Este segmento secreto e altamente protegido estava localizado abaixo da superfície da base e supostamente abrigava OVNI, assim como naves de origens obscuras. Lazar também mencionava a existência de uma estrutura subterrânea composta por até 10 andares, na qual uma área específica era destinada ao estudo de supostos corpos alienígenas. Esses corpos seriam submetidos a análises detalhadas e talvez até a procedimentos de dissecação. Com certeza, muitas pessoas expressaram ceticismo em relação à narrativa desse indivíduo e buscaram investigar mais a fundo quem era ou o que representava Robert Lazar. No entanto, suas pesquisas frequentemente esbarraram em uma falta de informações substanciais sobre esse indivíduo, quase como se todo o seu histórico tivesse sido apagado e sua presença no passado fosse praticamente inexistente. Foi a partir das declarações desse indivíduo que a Área 51 ganhou notoriedade como um suposto lar dos alienígenas. Quinto lugar, governo admite base secreta. Mesmo após as polêmicas envolvendo a história de Robert Lazar e o caso Roswell, a Área 51 ainda permanecia sob o manto do sigilo governamental. O governo dos Estados Unidos proibia discussões públicas sobre o assunto. Somente em 1994 é que o governo reconheceu oficialmente a existência da base secreta, após ser processado por ex-funcionários que alegavam ter trabalhado na Área 51. Adicionalmente, uma preocupação cresceu em relação ao índice de câncer na área circundante à base, levando a graves doenças entre os moradores da região. Essas doenças e os casos de câncer foram atribuídos a resíduos tóxicos provenientes da própria Área 51. Como resultado de uma série de processos movidos por ex-funcionários e inúmeras denúncias de moradores doentes, os Estados Unidos foram compelidos a reconhecer publicamente os problemas ocorrendo na região. Tais revelações fizeram com que as especulações ganhassem ainda mais força. As perguntas a respeito da real natureza da base, sua localização, propósito e mistérios continuaram a circular, perpetuando o enigma em torno desse complexo militar. Quarto lugar, desenvolvimento de aeronaves e tecnologias. A Área 51 desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de diversas aeronaves e tecnologias avançadas para o governo dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, essa base foi o local de criação de jatos ultrassônicos, incluindo modelos de espionagem, que permanecem em uso até os dias atuais. No entanto, fica a indagação: será que a atividade na Área 51 se limita somente a essas produções aéreas? Terceiro lugar, revelações oficiais e documentos liberados. Mesmo após fotos e reconhecimento oficial dos Estados Unidos sobre a existência da Área 51 como uma base secreta, foi somente em 2013 que os arquivos e documentos relacionados começaram a emergir. Isso aconteceu graças à Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos. Por meio dessa legislação, mais de 400 páginas de registros foram disponibilizadas, abrangendo um período que vai de 1961 até 2009.
Dentre esses documentos, muitos atestam a presença da Área 51 e confirmam que ela era de fato utilizada para o desenvolvimento de tecnologia avançada. Segundo lugar, a história mentirosa. Após o reconhecimento oficial da existência da Área 51, o assunto ganhou uma nova onda de interesse. Foi nesse contexto que, em 2014, surgiu na internet uma figura que se aproveitou dessa situação. Boyd Buckman, um engenheiro, afirmou ter trabalhado dentro da própria Área 51 por alguns anos. Além de compartilhar várias histórias sobre o que acontecia lá, ele também apresentou imagens de um suposto extraterrestre que teria capturado na base. Essa imagem rapidamente se tornou viral, especialmente após a morte de Boyd 2 meses após suas declarações e apresentações. Sua morte gerou teorias de que o governo teria eliminado-o para ocultar informações. Por um período, muitas pessoas estavam dispostas a acreditar nessa história. Entretanto, a reviravolta aconteceu quando um usuário do Reddit percebeu que a imagem do suposto extraterrestre, na verdade, era de um antigo boneco comercializado nos mercados americanos. Com a exposição dessa farsa, a credibilidade de Boyd Buckman desmoronou completamente. Primeiro lugar, vídeos reais da Área 51. A Área 51 permanece como um dos locais mais resguardados e secretos do mundo, resultando em um ambiente cheio de incertezas e teorias. A maior parte do que acontece lá permanece um mistério, com pouquíssimas informações confiáveis. A dificuldade de entrar lá e a escassez de relatos autênticos contribuem para essa aura de enigma. E mesmo entre essas raridades, poucos optaram por compartilhar seus relatos, muitas vezes amparados por contratos de confidencialidade. Curiosamente, em 2008, um canal de televisão conseguiu capturar imagens exclusivas da Área 51. Essas imagens, apesar de sua qualidade modesta, representam os únicos vídeos autênticos e verdadeiros da base. Elas foram registradas a uma distância considerável, utilizando lentes de super zoom. Esses raros registros levantam questionamentos sobre o que realmente acontece ali, dadas as limitações e segredos que cercam a base. Na vastidão da internet, inúmeros vídeos tratam do tema da Área 51, porém uma grande maioria, cerca de 99,9%, é composta por conteúdo falso. Esses vídeos muitas vezes são criações manipuladas, pegadinhas ou fantasias, dificultando ainda mais a distinção entre realidade e ficção. O fenômeno dos vídeos falsos contribui para um cenário confuso e repleto de informações duvidosas sobre a base. Em um ambiente tão seguro e opaco como a Área 51, é improvável que possamos conhecer a verdade por completo. A base permanece um enigma bem guardado, destinado a manter seus segredos enquanto o tempo passa.